Então, naquele momento, aquela aula que você preparou não está funcionando para ele. O mais comum, o que eu mais vejo nesses 20 anos de experiência, o que eu mais tenho visto com os professores, são duas coisas. Uma delas é o professor, ele ir pelo caminho mais fácil. O que é o caminho mais fácil? Eu pegar alguma coisa que já está pronta. Então, no caso, eu pego aulas já prontas, existem vários livros aí que tem ali aula pronta, olha, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, e aí aquela pessoa, ela pega aquela aula e vai. Isso deixa o professor numa zona de conforto, porque o professor, ele está ali fazendo algo que está mais confortável mesmo, ele consegue fazer, ele consegue decorar, se for o caso, e ensinar aquilo que ele se propôs a ensinar. Uma outra forma é o professor ele realmente se apegar a ter que um dia antes, alguns dias antes, preparar toda uma aula. Então, ele se sente um pouco inseguro, principalmente instrutores mais novatos, se sentem um pouco inseguro, e aí eles pegam esse conteúdo que ele quer passar, e ele monta a aula bonitinho, do jeito que ele quer que os alunos dele vivenciem. Talvez você, que está agora me ouvindo, se identifica com isso, com uma dessas duas formas. Está certo ou está errado? Não tem certo e errado nesse caso. Mas tem o pior ou o melhor. E pontualmente, não é o melhor você fazer isso. Você pegar ou já uma aula pronta que alguém fez com algum intuito, não que a aula seja ruim ou que a aula esteja errada, mas imagina que você é professor de Hatha Yoga. E aí você vai lá e já tem uma aula pronta. Alguém montou aquela aula com alguma intenção. Você pega aquela aula pronta e traz essa aula para o seu aluno. Então, essa aula, ela não é individualizada. Ela não é personalizada. Ela não, talvez, muito provavelmente, ela não se ajuste, não se adapte àquele aluno que você dá aula. Então, aí a gente tem um dilema. A segunda forma de você fazer, que eu também tenho visto muito com os professores, e o professor montar a aula antes. Então, ele monta toda a aula antes. Ele pensou com todo carinho, com todo cuidado, ele montou e falou assim, cara, eu vou montar a aula para aquela minha turma, eu vou fazer isso. E aí o que acontece? Daquela turma que ele ia dar, de 10 pessoas que ele ia dar, 5 não foram. E os outros 5 que acabaram chegando na aula eram pessoas que ele nem sabia quem eram pessoas talvez de outros alunos, de outros professores, alunos de outros professores, que chegaram naquela aula e aí ele vai travar conhecimento com o quê? Com a aula que você preparou, com todo amor e com todo carinho, mas que não eram para aquelas pessoas. Então, esses dois formatos, certo ou errado não existe, mas melhor e pior sim, esses dois formatos, eles te proporcionam um resultado pior. Isso eu posso afirmar. Por que um resultado pior, Dani? Porque por mais que o yoga que você ensine, aquela técnica que você escolheu com todo cuidado, ela é extremamente poderosa e transformadora na vida das pessoas, ela não se encaixe ou com aqueles alunos, ou ela não se encaixe com aquele momento do aluno. Vou dar um exemplo, tudo para deixar mais claro. Se você é um professor e você está ali querendo passar um conteúdo naquele momento para aquela pessoa, e você sabe, você até conhece aquela pessoa, você conhece aquele aluno e vai passar para ele aquilo que ele, teoricamente, ele quer. Só que talvez, nesse exato momento, ele está com algum dilema na vida dele, que ele está precisando de outra coisa, ele não precisa mais daquilo que ele te falou há 6 meses atrás. Então, naquele momento, aquela aula que você preparou não está funcionando para ele. Ele precisa de um outro fator, de outros elementos, de outras técnicas. Quando você entende isso, quando você compreende esse processo, você aí tem nas suas mãos o mundo ideal para que você chegue a um resultado com o seu aluno mais expressivo. Tá? E isso funcionaria para tudo. Eu vi aqui o Luiz, que é um cara que eu gosto muito, um amigo meu, além de professor de yoga, ele é professor de jiu-jitsu. Isso funcionaria para o jiu-jitsu também. A gente deveria olhar dessa forma. Não adianta. Eu vejo isso muito acontecendo no jiu-jitsu, e eu vou citar o jiu-jitsu porque eu vou mostrar, ou pelo menos tentar elucidar vocês, de que isso acontece o tempo inteiro. As pessoas elas vão pelo caminho mais fácil.
E o que é o caminho mais fácil? É eu pegar o conteúdo e já ir com o conteúdo preparado. Eu vou dar o exemplo do jiu-jitsu para depois chegar no yoga. Então você pega o Luiz vai dar uma aula de jiu-jitsu. Ele já tem na cabeça dele o conteúdo que ele quer dar. E aí, se ele chegar assim, lá na aula para dar aula de jiu-jitsu, e ele quer ensinar uma técnica específica, ele quer ensinar chave de pé. Só que digamos que chega ali naquela aula, só tem alunos novatos, ele não vai ensinar chave de pé para os alunos novatos. Ele vai ter que se adaptar para aquela aula, ele vai ter que se adaptar para aqueles alunos que estão ali. Então, o preparar antes, você cria todo um emocional para aquilo, e se aquilo não dá certo, é um banho de água fria. Você simplesmente se desanima em dar aquela aula. Nossa, preparei com tanto amor e carinho, e agora não vou poder usar aquilo que eu preparei com tanto amor e carinho. Isso funciona para o jiu-jitsu, e isso acontece muito, muito no yoga. Muito. Não importa o yoga que você ensine. Geralmente, conversando com os professores, é o que eu mais vejo. O professor ele vai pelo caminho mais fácil. O caminho mais fácil ou ele já pega algo preparado, que alguém preparou. Digamos aí que o Flávio, que está aqui, que é professor, ele preparou uma aula, eu pego aquela aula do Flávio e eu quero dar a aula do Flávio para os meus alunos. E talvez isso não se encaixe. Pode acontecer, Dani? Pode. Você pode até dar sorte de acontecer dar match nisso, na aula que você pegou ali do Flávio para dar para os seus alunos. Pode dar match, mas há uma grande probabilidade de não dar match.